Naquela madrugada abafada de terça-feira, tudo parecia absolutamente comum na casa de Rafael, até o momento exato em que ele abriu os olhos com a nítida sensação de que alguém estava ao lado da cama. O quarto permanecia mergulhado na escuridão, iluminado apenas por um fraco feixe de luz que atravessava a fresta da cortina. Mas o que o despertou não foi um barulho qualquer, foi uma voz baixa, quase carinhosa, sussurrando seu nome com uma intimidade perturbadora: Rafael. Ele permaneceu imóvel, tentando convencer a si mesmo de que ainda estava sonhando, enquanto o coração começava a bater mais forte contra o peito. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para ser natural. Ele prendeu a respiração, esperando ouvir passos, portas rangendo ou qualquer indício de invasão, mas nada aconteceu. Alguns segundos depois, novamente, Rafael, acorda. Dessa vez a voz parecia mais próxima, como se estivesse inclinada sobre seu rosto. Ele virou rapidamente para o lado, tateando o interruptor do abajur, mas antes que pudesse acender a luz, sentiu o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse apoiado o peso ao seu lado. A luz finalmente se acendeu, revelando um quarto completamente vazio. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta entreaberta, nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ali. O colchão, porém, ainda parecia levemente deformado ao seu lado, como se demorasse a recuperar a forma. Rafael se levantou devagar, caminhou até a porta e a abriu com cuidado, encarando o corredor silencioso da casa. Seus pais dormiam no quarto ao fundo, e o relógio digital na sala marcava 3h11 da manhã. Ele percorreu cada cômodo, verificando trancas, janelas e até mesmo o quintal. Nada fora do lugar. Convencido de que tinha sido apenas um sonho vívido demais, voltou para a cama tentando ignorar o arrepio constante na nuca. Assim que deitou e fechou os olhos, o chamado retornou, dessa vez com um tom levemente diferente, menos suave e mais impaciente. Rafael, eu sei que você está acordado. O detalhe que fez seu estômago gelar foi perceber que a voz não vinha de fora do quarto. Vinha de dentro do armário, cuja porta começava a se mover lentamente. Ele ficou paralisado, observando a fresta do armário se abrir poucos centímetros, revelando apenas a escuridão absoluta lá dentro. Nenhuma silhueta, nenhum movimento visível, mas a sensação de presença era esmagadora. A madeira rangia de forma quase ritmada, como se algo respirasse atrás das roupas penduradas. Rafael tentou se convencer de que o vento poderia ter causado aquilo, mas as janelas estavam fechadas e o ar parecia pesado demais para se mover. Você me escuta desde pequeno, a voz murmurou, agora mais clara, ecoando não apenas no quarto, mas dentro da própria cabeça dele. Memórias começaram a surgir, lembranças de infância que ele havia enterrado, noites em que acordava chorando, dizendo aos pais que alguém chamava seu nome no escuro, episódios que sempre foram tratados como pesadelos comuns. A porta do armário abriu mais alguns centímetros, e dessa vez ele viu algo que não deveria estar ali, uma sombra mais escura que o próprio breu, delineando vagamente uma forma alta e fina, inclinada na direção dele. O instinto finalmente venceu o choque, e Rafael pulou da cama correndo em direção à porta do quarto. Tentou girar a maçaneta, mas ela não se movia. Estava trancada por dentro, embora ele jamais tivesse o hábito de trancá-la. Atrás dele, o rangido cessou abruptamente. O silêncio que tomou o ambiente foi ainda mais assustador que a voz. Lentamente, ele virou a cabeça e viu que o armário agora estava completamente aberto. As roupas balançavam suavemente, como se algo tivesse acabado de atravessá-las. Não adianta sair, a voz disse, agora atrás dele, próxima demais, quase tocando sua orelha. Rafael sentiu um sopro gelado percorrer seu pescoço. Ele fechou os olhos com força, repetindo mentalmente que aquilo não era real. Quando os abriu novamente, estava de volta na cama, deitado, encarando o teto como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 3h11. Exatamente o mesmo horário. O quarto estava intacto. O armário fechado. Mas a sensação de que algo observava cada movimento seu permanecia viva. Na noite seguinte, ele decidiu não dormir. Manteve a luz acesa, a televisão ligada e o celular em mãos, determinado a provar para si mesmo que tudo não passava de estresse. As horas avançaram lentamente até que o cansaço venceu sua resistência.
Sem perceber, adormeceu sentado na cama. E então ouviu novamente, ainda mais nítido, Rafael. Seus olhos se abriram instantaneamente. A televisão estava desligada. A luz, apagada. O quarto mergulhado em uma escuridão mais densa do que qualquer outra noite anterior. O relógio marcava 3h11. O padrão era impossível de ignorar. Desta vez, porém, a voz não estava sussurrando. Ela falava com clareza e firmeza, como alguém que finalmente decidiu revelar a verdade. Eu sempre estive aqui. O espelho do guarda-roupa começou a refletir algo que não estava no quarto atrás dele. No reflexo, uma figura extremamente alta se curvava para caber no teto, com braços longos demais para serem humanos e um rosto indefinido, mas fixamente voltado para ele. Rafael tentou não se virar, mas o reflexo mostrava a criatura se aproximando cada vez mais. Mesmo que ele não sentisse passos ou deslocamento de ar, você ouvia quando era criança. Agora consegue ver, a voz declarou, ecoando como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. O reflexo mostrou a figura estendendo um braço fino e distorcido até tocar seu ombro, e nesse exato instante ele sentiu o toque gelado na pele real. O quarto inteiro pareceu se deformar, como se as paredes respirassem junto com aquela presença. O relógio piscou repetidamente, travado em 3h11. A última coisa que Rafael ouviu antes de tudo ficar completamente escuro foi seu próprio nome sendo chamado, mas dessa vez não vinha da criatura. Vinha da própria boca dele, repetido em um sussurro involuntário, como se algo tivesse aprendido a usá-lo por dentro. Na manhã seguinte, seus pais encontraram o quarto vazio, a janela fechada e o armário entreaberto. Desde então, em algumas madrugadas, às 3h11, quem passa pelo corredor jura ouvir alguém sussurrando um nome que não é o seu. Patrícia nunca teve problemas para dormir. Seu sono era pesado, profundo, daqueles que nem tempestade acorda. Mas naquela madrugada específica, algo rompeu o silêncio do apartamento de forma cirúrgica. Às 2h46, seus olhos se abriram abruptamente ao ouvir seu nome sendo chamado de forma clara, firme e inconfundível. Patrícia. Não foi um som distante, nem abafado pelas paredes. Foi direto, ao pé do ouvido. Ela permaneceu imóvel, encarando o teto escuro, tentando entender se ainda estava sonhando. O quarto estava completamente silencioso, exceto pelo leve zumbido do ventilador. Alguns segundos se passaram até que a voz repetiu, dessa vez mais lenta, Patri, companhia. O modo como as sílabas foram separadas fez seu estômago revirar. Havia algo errado no tom. Não era ameaça, não era carinho. Era teste, como se estivesse aprendendo a pronunciar. Ela virou o rosto lentamente para o lado da cama, e teve a nítida sensação de que havia alguém ajoelhado ali, fora do seu campo de visão. O instinto gritava para que ela não olhasse, mas a curiosidade venceu o medo por um segundo fatal. Patrícia virou o pescoço rapidamente, esperando encontrar uma silhueta, um invasor, qualquer coisa concreta. Não havia ninguém. O chão estava vazio, a porta do quarto fechada, a janela trancada. Ela respirou fundo, tentando desacelerar o coração, convencendo-se de que fora apenas um resquício de sonho. Voltou a deitar a cabeça no travesseiro quando ouviu novamente, eu estou aqui. Dessa vez, a voz vinha debaixo da cama. O corpo dela congelou por completo. Não havia espaço suficiente ali para alguém se esconder, mas a certeza de presença era esmagadora. O colchão vibrou levemente, como se algo tivesse encostado na parte inferior. Patrícia puxou as pernas instintivamente, abraçando os joelhos contra o peito. O silêncio que se seguiu foi pior do que o chamado. Um silêncio atento, expectante. Reunindo coragem, ela deslizou lentamente para fora da cama pelo lado oposto e acendeu a luz com mãos trêmulas. O quarto revelou apenas o cenário comum de sempre: guarda-roupa fechado, escrivaninha organizada, nada fora do lugar. Engolindo seco, ajoelhou-se devagar e ergueu a colcha, olhando embaixo da cama. Poeira. Caixas antigas. Nenhum sinal de invasão. Sentiu um alívio momentâneo, quase constrangedor por ter se assustado tanto. Mas ao se levantar, percebeu algo que não estava ali antes. Marcas no chão,
como se dedos longos tivessem pressionado o piso de madeira, saindo exatamente do espaço sob a cama e seguindo até a lateral do colchão onde sua cabeça costumava ficar. O formato não era humano. Eram finos demais. Compridos demais. Ela recuou um passo, e a luz do quarto piscou 2 vezes antes de apagar completamente. No escuro absoluto, a voz voltou, agora muito mais próxima e clara. Você demorou para olhar. Patrícia sentiu algo roçar seu tornozelo. Não era imaginação. A sensação era física, gelada, subindo lentamente pela panturrilha. Ela tentou correr até a porta, mas esbarrou na cama, como se o quarto tivesse mudado de lugar. A respiração dela ecoava alto demais nos próprios ouvidos. Tateando a parede, encontrou o interruptor e pressionou repetidamente. Nada. O chamado veio outra vez, só que agora sussurrado diretamente atrás dela. Eu esperei você crescer. O ar ficou mais frio, pesado, difícil de puxar para os pulmões. Então, num estalo repentino, a luz voltou. O quarto estava normal. Silencioso. Imóvel. Mas as marcas no chão haviam desaparecido. No lugar onde seus pés estavam, havia apenas uma única marca de mão, apoiada sobre o próprio pé dela. No dia seguinte, Patrícia tentou ignorar o ocorrido. Passou o dia fora, voltou tarde, exausta demais para pensar. Convenceu-se de que o estresse poderia ter causado alucinações auditivas. Antes de dormir, verificou cada canto do quarto, inclusive debaixo da cama. Nada. Deitou-se decidida a não reagir se ouvisse novamente. Às 2h46, seus olhos se abriram sozinhos. Ela não precisava olhar o relógio para saber o horário. O quarto estava escuro, mas não totalmente. Havia uma sombra diferente no teto, projetada como se algo extremamente alto estivesse em pé ao lado da cama. Patrícia. A voz chamou novamente, agora perfeitamente articulada. Ela manteve os olhos fixos no teto, recusando-se a olhar para o lado. A sombra começou a se inclinar lentamente, aproximando-se do rosto dela. A respiração que vinha de cima era arrastada, profunda e irregular. Agora você sabe que eu existo, a voz declarou com calma perturbadora. Patrícia sentiu o colchão afundar atrás dela, como se alguém tivesse subido na cama. O peso era real, inegável. Algo se apoiou com as mãos ao lado de sua cabeça. Ela podia sentir a pressão no travesseiro. Lentamente, contra toda lógica e instinto, virou o rosto. Não havia rosto algum para encarar. Apenas uma distorção no ar, como se a própria escuridão tivesse forma. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi seu nome sendo repetido em um tom satisfeito, quase íntimo demais. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram que a porta do apartamento estava aberta. O quarto intacto. A cama arrumada. Mas quem passa pelo corredor nas madrugadas jura ouvir uma voz suave chamando um nome específico, esperando que alguém responda. Eduardo sempre foi cético com qualquer assunto sobrenatural, principalmente depois de começar a trabalhar em plantões noturnos, onde o cansaço faz a mente pregar peças. Mas naquela semana, algo começou a acontecer de forma precisa demais para ser coincidência. Todas as noites, exatamente às 4h07, ele acordava com alguém chamando seu nome de forma baixa e arrastada. Eduardo. Não era um grito. Não era eco. Era próximo. Íntimo. Como se estivesse ajoelhado ao lado da cama. Na primeira vez, ele achou que fosse parte de um sonho. Na segunda, abriu os olhos rapidamente e ficou encarando o teto, esperando ouvir de novo. E ouviu. O mesmo tom. A mesma pausa entre as sílabas. Eduardo. Separado, quase como se estivesse sendo ensinado a pronunciar. O quarto permanecia imóvel. Porta fechada. Janela trancada. Ventilador desligado. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que ele não estava sozinho, mesmo sem ver absolutamente nada. Na terceira madrugada consecutiva, Eduardo decidiu não reagir. Fingiu continuar dormindo, mantendo a respiração lenta, tentando entender se a voz faria algo diferente. Às 4h07 em ponto, o chamado veio novamente,
mas dessa vez acompanhado por um leve estalo vindo do canto do quarto. Ele forçou os olhos a permanecerem fechados, mas sua audição parecia ampliada. Escutou passos leves, quase arrastados, circulando a cama. O som não vinha do chão. Vinha do teto. Como se algo estivesse se movendo acima dele, lentamente. Você me escuta, eu sei que escuta. A voz murmurou, agora mais próxima do que nunca. Eduardo sentiu um fio de ar gelado atravessar sua testa, descendo pelo nariz até os lábios. O cheiro era estranho. Antigo, como um ambiente fechado há décadas. Ele abriu os olhos num impulso e o teto estava normal. Branco, imóvel, mas havia marcas finas, quase imperceptíveis, como riscos paralelos acima de onde sua cabeça descansava. No dia seguinte, ele fotografou o teto. As marcas estavam lá, pequenas demais para serem vistas à distância, mas claramente não estavam ali antes. Eram 4 linhas finas, como se algo tivesse arranhado a superfície com unhas longas. Ele passou o dia tentando ignorar, racionalizando que poderia ser infiltração ou rachaduras antigas. Naquela noite, posicionou o celular virado para cima, gravando enquanto dormia. Queria provas. Às 4h07, despertou novamente com o chamado. Mas dessa vez havia algo diferente. O nome não foi sussurrado. Foi respirado. Eduardo. Ele sentiu pressão no peito, como se algo estivesse apoiado sobre ele. Seus braços não respondiam. O corpo inteiro travado. Paralisia. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Lentamente, seus olhos se moveram para cima, e viu. No teto, colado como se a gravidade não existisse, havia uma forma humana, ou quase humana. Extremamente magra, membros longos demais, cabeça inclinada em ângulo impossível. A figura estava de costas, mas a cabeça girava lentamente até ficar completamente virada para baixo, encarando Eduardo de ponta cabeça. Não havia olhos visíveis, apenas sombras onde deveriam estar. A boca se abriu devagar, e de lá saiu novamente o chamado, mas dessa vez imitando perfeitamente a própria voz dele, Eduardo. A criatura começou a se mover, descendo milímetro por milímetro, como se rastejasse pelo ar invisível. As marcas no teto eram deixadas pelas pontas dos dedos finos, que pressionavam a superfície antes de se soltarem. O peso no peito aumentou. A respiração ficou curta. A figura estava cada vez mais próxima. De repente, tudo ficou escuro. Eduardo acordou sentado na cama, ofegante, com o quarto aparentemente normal. O relógio marcava 4h07. Ele agarrou o celular com mãos trêmulas e abriu a gravação da madrugada. Nos primeiros minutos, nada além do som de sua respiração. Então, exatamente às 4h07, o áudio captou algo que ele não tinha ouvido enquanto estava paralisado. Um ruído arrastado vindo de cima, seguido por 4 batidas secas, como dedos tocando madeira. E então sua própria voz, perfeitamente clara, dizendo: "Eu consigo te ver agora." Eduardo congelou. Ele nunca tinha pronunciado aquela frase. O vídeo não mostrava a criatura, mas mostrava algo ainda pior. Sua cabeça se movendo lentamente para cima, como se estivesse acompanhando algo que não aparecia na câmera. Na noite seguinte, Eduardo decidiu dormir na sala, luzes acesas, televisão ligada. Não queria encarar o quarto. Exausto, acabou adormecendo no sofá. Às 4h07, abriu os olhos antes mesmo do chamado. O teto da sala estava vazio. Silencioso. Por um segundo, sentiu alívio, até ouvir seu nome vindo do corredor que levava ao quarto. Eduardo. A voz agora parecia irritada. Impaciente. Ele não respondeu. Não se moveu. O silêncio se estendeu por longos segundos até que ouviu passos no teto da sala. Lentamente, o som atravessou o forro, vindo exatamente para cima dele. Ele sabia o que encontraria se olhasse. E quando finalmente reuniu coragem para erguer os olhos, o teto estava intacto. Mas a televisão, antes ligada, refletia algo atrás dele. Uma figura curvada, próxima demais, com a cabeça girada em ângulo impossível. E no reflexo, antes da tela apagar sozinha, a boca da criatura se abriu uma última vez,
sussurrando seu nome como se tivesse aprendido a possuí-lo. Lorena estava passando um fim de semana sozinha na casa de praia da família, um lugar afastado, cercado apenas pelo som constante do mar e pelo vento que batia nas janelas de madeira durante a noite. Ela sempre gostou daquele silêncio isolado, mas naquela madrugada algo quebrou completamente a sensação de tranquilidade. Às 3h32, seus olhos se abriram de forma abrupta ao ouvir seu nome sendo chamado de maneira clara, firme e absolutamente inconfundível. Lorena. Não foi um som distante trazido pelo vento. Foi dentro do quarto, ao lado da cama. Ela ficou imóvel, tentando organizar os pensamentos, sentindo o coração bater pesado contra o peito. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da varanda. A porta permanecia fechada, a janela trancada. Mesmo assim, havia alguém ali, ou algo. Alguns segundos de silêncio se passaram até que a voz repetiu, dessa vez com um leve tom de urgência: Lorena, olha para mim. O detalhe mais perturbador era que a voz não era desconhecida. Era idêntica à da irmã mais velha dela, que morava em outra cidade e sequer sabia que Lorena estava naquela casa naquele fim de semana. O tom era perfeito demais para ser confundido. A mesma entonação, o mesmo jeito de alongar as vogais. Lorena veio novamente, agora mais baixo, quase sussurrado contra seu ouvido esquerdo. Ela virou o rosto rapidamente, mas não havia ninguém. O travesseiro ao lado estava intacto. O ar, porém, parecia mais frio ali. Ela puxou o cobertor até o queixo, tentando racionalizar. Talvez estivesse sonhando. Talvez fosse o barulho do vento atravessando alguma fresta. Então ouviu 3 batidas secas na porta do quarto. Lentas, ritmadas, como se alguém estivesse do lado de fora esperando permissão para entrar. Tremendo, Lorena se levantou e caminhou até a porta. Antes de abrir, perguntou com a voz falha: "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Apenas o som distante das ondas. Ela girou a maçaneta devagar e abriu a porta. O corredor estava vazio. A casa inteira parecia mergulhada em um silêncio anormal, pesado demais até para uma madrugada isolada. Ao fechar a porta e se virar para a cama, seu estômago afundou. A colcha estava levemente afundada no centro, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. E então, atrás dela, dentro do quarto novamente, a voz repetiu: "Eu entrei." Lorena sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela tinha acabado de abrir a porta. Se algo estava ali, não tinha vindo do corredor. A luz do quarto começou a piscar de forma irregular, lançando sombras distorcidas pelas paredes. No reflexo do espelho do guarda-roupa, ela viu algo que não estava no espaço físico do quarto. Uma silhueta parada atrás dela, alta e imóvel, com a cabeça levemente inclinada. Quando Lorena se virou rapidamente, não havia ninguém. Mas no espelho, a figura continuava lá. E lentamente começou a se aproximar do reflexo dela. "Você sempre responde quando chamam seu nome", a voz disse, agora menos parecida com a da irmã e mais distorcida, como se 2 vozes estivessem sobrepostas. O reflexo mostrou a silhueta levantando um braço longo demais, quase tocando o ombro refletido de Lorena. Ela sentiu algo frio encostar de verdade em sua pele, embora atrás dela o quarto estivesse vazio. Desesperada, Lorena correu para fora do quarto e atravessou o corredor até a sala, acendendo todas as luzes pelo caminho. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa. Ela pegou o celular para ligar para a irmã. Precisava ouvir a voz real, confirmar que estava tudo bem. A ligação chamou uma vez, 2, 3 e caiu. Sem sinal. A casa de praia sempre teve recepção instável, mas nunca totalmente inexistente. Enquanto tentava novamente, ouviu seu nome vindo da cozinha. Não sussurrado, não distante, mas claro, firme e muito mais grave: Lorena. O som parecia sair de dentro da geladeira desligada. O aparelho começou a vibrar levemente, mesmo fora da tomada. A porta da geladeira abriu sozinha, lentamente, revelando apenas escuridão lá dentro. A voz então mudou completamente. Já não imitava ninguém conhecido. Soava antiga, rouca, quase satisfeita.
Você abriu a porta. Lorena entendeu naquele instante. Não era sobre a porta do quarto, nem da casa. Era sobre responder, sobre atender quando chamavam. A geladeira bateu com força. As luzes da sala se apagaram simultaneamente. No breu absoluto, ela ouviu passos lentos se aproximando pelo chão de madeira. Pararam bem atrás dela. Uma respiração pesada tocou sua nuca. Obrigada por deixar eu entrar, a voz murmurou, agora colada ao seu ouvido. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa aberta, luzes queimadas, nenhum sinal de arrombamento. Lorena nunca foi vista novamente. Mas moradores da região evitam responder quando ouvem seus nomes sendo chamados à noite, principalmente quando a voz parece vir de alguém que amam. No carnaval, a cidade vira outra coisa. As ruas ficam cheias demais, o som fica alto demais, e as pessoas parecem esquecer que existe amanhã. Foi exatamente por isso que eu aceitei ir com meus amigos para um bloco noturno em Belo Horizonte, daqueles que começam meia-noite e só acabam quando o sol nasce. Eu estava animado, bebendo, rindo, filmando tudo, até que percebi um detalhe estranho. No meio de tanta fantasia colorida, tinha um homem vestido completamente de branco, com uma máscara lisa no rosto, sem expressão, como se fosse um boneco. Ele carregava uma lata velha de tinta e um pincel. No começo, eu achei que era algum artista de rua, mas ele não falava com ninguém. Apenas passava o pincel no ar, como se estivesse pintando algo invisível. E toda vez que ele fazia isso, alguém perto dele parava de dançar por um segundo, como se tivesse sido desligado. Quando nossos olhos se cruzaram, ele inclinou a cabeça lentamente e escreveu com o pincel no próprio ar: "Você já tá marcado." Eu ri, tentando fingir que não tinha visto aquilo, mas meu corpo travou. A sensação era de que aquela frase tinha sido escrita dentro de mim. Eu tentei mostrar para os meus amigos, mas eles não enxergavam o homem. Para eles, era só gente dançando e bebendo. Só eu via. E quanto mais eu observava, mais eu percebia que o pincel dele deixava rastros no ar, como fumaça escura, formando símbolos que sumiam rápido. A música do bloco parecia normal, mas eu comecei a ouvir um som por baixo, como um arranhado de metal, como se alguém estivesse raspando uma lâmina na parede. De repente, uma garota perto de mim caiu no chão, desmaiada. As pessoas riram achando que era bebida, mas eu vi claramente. A máscara branca tinha passado por ela e encostado o pincel na testa dela. No mesmo instante, ela apagou. E quando ela abriu os olhos de novo, estava sorrindo de um jeito estranho, um sorriso vazio, e voltou a dançar como se nada tivesse acontecido. Aquilo não era desmaio. Era controle. Eu comecei a me afastar do bloco, mas era como se as ruas estivessem se fechando. Eu tentava virar em uma esquina e acabava voltando para o mesmo lugar. As barracas eram as mesmas, os prédios eram os mesmos, como se eu estivesse preso em um looping. E o homem da máscara branca continuava aparecendo, sempre mais perto. Ele não corria. Ele não se apressava. Apenas vinha, inevitável. Até que eu senti um toque no meu ombro. Quando virei, era ele. O pincel encostou na minha camisa e deixou uma marca preta que começou a se espalhar como tinta viva. Eu tentei limpar, mas a mancha entrou no tecido, depois entrou na pele, queimando como ácido. Eu gritei, mas ninguém ouviu. O som do bloco parecia ter aumentado só para abafar meu desespero. O homem então apontou para um beco escuro e fez um gesto como se estivesse me convidando. E eu, sem entender como, comecei a andar naquela direção, como se minhas pernas fossem puxadas. O beco era estreito, úmido, e cheirava a lixo e tinta fresca. As paredes estavam cobertas de grafites, mas nenhum era colorido. Tudo era preto e branco, como se a vida tivesse sido drenada dali. No fim do beco havia uma porta de metal com uma placa enferrujada escrita "Oficina". Eu tentei voltar, mas quando virei, o beco estava diferente. Mais longo, mais escuro, e o som do carnaval tinha sumido completamente. Só restava o barulho do pincel raspando algo. O homem abriu a porta sem tocar nela. Ela se abriu sozinha, rangendo como se estivesse sendo arrancada. Lá dentro, eu vi um galpão enorme, iluminado por lâmpadas fracas.
Havia dezenas de pessoas ali, todas fantasiadas, mas paradas, imóveis, como manequins. E o mais assustador, todas tinham manchas pretas no corpo, como se tivessem sido pintadas. Algumas manchas já cobriam metade do rosto. Outras cobriam o corpo inteiro. E elas ainda respiravam, mas não pareciam vivas. O homem da máscara branca entrou e começou a caminhar entre elas, passando o pincel nos rostos, nos braços, no peito. Cada pincelada fazia a mancha crescer, como se fosse um vírus. Eu tentei fugir, mas a porta atrás de mim fechou com força. O som ecoou como um caixão sendo fechado. O homem então colocou a lata de tinta no chão e apontou para um espelho grande, encostado na parede. Eu olhei e vi meu reflexo, mas ele estava errado. No espelho, eu não estava usando minha fantasia. Eu estava vestido com uma roupa velha, rasgada, como se tivesse passado anos ali dentro. Meu rosto estava pálido e meus olhos estavam fundos. E o pior, no meu peito, a mancha preta tinha virado um símbolo, como uma assinatura. O homem escreveu com o pincel no ar mais uma frase: "Você vai virar arte." Eu tentei gritar, mas senti minha garganta fechar, como se tinta estivesse entrando por dentro. A mancha começou a subir pelo meu pescoço, e eu senti minha pele endurecendo. Não era como se eu estivesse sendo pintado. Era como se eu estivesse sendo apagado. Minhas mãos ficaram frias, rígidas, e eu não conseguia mais mover os dedos. O homem da máscara branca colocou o pincel na minha testa e fez um traço lento. Naquele instante, eu vi flashes de memória que não eram minhas. Centenas de carnavais, centenas de pessoas marcadas, levadas para aquele galpão, transformadas em estátuas vivas. Ele não matava. Ele preservava. Como se colecionasse pessoas. E então eu entendi o horror real. Aquelas estátuas ainda estavam conscientes, presas dentro do próprio corpo, incapazes de falar, incapazes de morrer. O homem se aproximou do meu ouvido e sussurrou, finalmente com voz humana: "O bloco precisa de mais gente." Quando a tinta chegou nos meus olhos, tudo ficou escuro. Mas eu ainda ouvia. Eu ainda sentia. E lá fora, distante, o som do carnaval continuava, como se nada tivesse acontecido. E agora, toda vez que alguém passa naquele beco durante o carnaval, sente cheiro de tinta fresca, e ouve um pincel riscando a parede, como se alguém estivesse escolhendo a próxima obra de arte. Camila sempre teve o hábito de dormir tarde, mexendo no celular até os olhos pesarem. Naquela madrugada, já passava das 3 horas quando finalmente apagou a luz do quarto. O apartamento estava silencioso, exceto pelo leve barulho do elevador subindo e descendo ocasionalmente no prédio. Ela fechou os olhos e começou a pegar no sono quando ouviu, com clareza absoluta, alguém chamando seu nome bem próximo à porta: Camila. Seus olhos se abriram na mesma hora. Ela ficou imóvel, tentando identificar se o som vinha do corredor do prédio ou de dentro do apartamento. O coração começou a acelerar quando percebeu que a voz não tinha eco. Não parecia distante. Parecia contida pelo próprio quarto. Alguns segundos de silêncio se passaram até que a voz repetiu, dessa vez mais baixa, quase testando o volume: "Camila, você está acordada." O detalhe que a fez gelar foi reconhecer o timbre. Era a voz do pai dela, que havia falecido 2 anos antes. O mesmo tom calmo, a mesma forma pausada de pronunciar cada sílaba. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, misturando saudade com medo crescente. "Isso é sonho", ela sussurrou para si mesma. Mas então vieram 3 batidas leves na porta do quarto. Lentas, espaçadas, exatamente como o pai fazia quando não queria assustá-la. O quarto parecia menor de repente, o ar mais pesado. Ela se levantou da cama devagar, caminhando até a porta com as pernas trêmulas. Antes de girar a maçaneta, perguntou quase sem voz: "Pai?" O silêncio respondeu por alguns segundos, até que a voz veio novamente, agora do outro lado da madeira: "Abre para mim." Camila girou a maçaneta rapidamente e abriu a porta. O corredor estava completamente vazio. As luzes apagadas. O resto do apartamento em silêncio absoluto. Ela deu 2 passos para fora do quarto, olhando para a sala escura.
Nenhum sinal de presença. Mas quando decidiu voltar, percebeu algo que fez o estômago afundar. A porta do quarto estava agora fechada atrás dela. Ela tinha certeza de que a deixará aberta. Tentou abrir novamente. Trancada. Um frio percorreu sua espinha quando ouviu seu nome sendo chamado outra vez, só que agora vindo de dentro do quarto. Camila. A voz já não soava exatamente como a do pai. Havia algo errado na entonação. Algo mais grave. Mais arrastado. A maçaneta começou a girar lentamente do lado de dentro. Camila recuou um passo. O clique da tranca ecoou no corredor silencioso. A porta se abriu sozinha, revelando o quarto mergulhado na escuridão. Nenhuma luz acesa. Nenhum movimento visível. Apenas o breu. Você demorou, a voz murmurou, agora claramente distorcida, como se estivesse sendo reproduzida por algo que tentava imitar um som humano sem entender completamente como fazê-lo. Ela sentiu o chão vibrar levemente sob os pés, como se passos lentos estivessem sendo dados dentro do quarto, aproximando-se da porta. Mas não havia silhueta alguma visível. Só a escuridão se movendo de maneira quase imperceptível. De repente, todas as luzes do apartamento piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. O prédio inteiro parecia ter mergulhado no breu. Camila ficou imóvel no corredor, incapaz de se mexer. O ar ficou gelado, denso, difícil de respirar. Então ela sentiu algo atrás dela, uma presença alta demais para ser humana, inclinando-se para caber no teto do corredor. Não havia rosto, mas havia a sensação clara de que estava sendo observada. Eu precisei usar uma voz que você confiasse, a entidade sussurrou, agora sem qualquer tentativa de parecer familiar. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Lento, calculado. Ela tentou correr, mas as pernas não respondiam. A respiração da coisa tocou a parte de trás do pescoço dela. Fria, úmida. Nunca abra quando chamarem seu nome, a voz disse suavemente, quase como um aviso tardio. O mundo ao redor pareceu distorcer, as paredes alongando-se, o corredor ficando mais comprido do que deveria ser. O quarto atrás dela tornou-se um vazio absoluto, sem móveis, sem cama, apenas escuridão infinita. A última coisa que Camila ouviu antes de tudo desaparecer foi seu próprio nome sendo repetido, mas agora saindo da boca dela mesma, em um sussurro que não controlava. Na manhã seguinte, vizinhos relataram queda de energia no prédio exatamente às 3h18. O apartamento de Camila estava vazio. Porta aberta. Nenhum sinal de arrombamento. E, de vez em quando, moradores juram ouvir alguém chamando seus nomes do lado de fora da porta, com a voz de alguém que já não está mais aqui. Daniel estava viajando a trabalho quando decidiu se hospedar em um hotel antigo na região central da cidade. O prédio era elegante, mas tinha aquele ar de lugar que já viu décadas demais passarem pelas paredes. Na primeira noite, o cansaço venceu qualquer estranheza. Ele tomou banho, apagou as luzes e adormeceu rapidamente. Às 3h03 da manhã, seus olhos se abriram como se alguém tivesse chamado seu nome bem ao lado da cama. Daniel. A voz era baixa, feminina, quase suave demais para aquele silêncio absoluto. Ele ficou imóvel, tentando entender se vinha do corredor do hotel. As paredes eram finas, talvez fosse outro hóspede, mas o som parecia próximo demais, íntimo demais. Alguns segundos depois, novamente, Daniel acorda. O ar do quarto parecia mais frio do que antes, e o abajur na mesa de cabeceira começou a emitir um leve estalo elétrico. Daniel se sentou devagar, o coração acelerado, e acendeu a luz. O quarto revelou apenas o básico: cama desarrumada, cortinas fechadas, porta trancada por dentro. Nenhum sinal de que alguém tivesse entrado. Ele caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio, iluminado por uma luz amarelada e fraca. Ao voltar para a cama, ouviu novamente seu nome, só que agora vindo do banheiro. Daniel. O tom não era mais suave. Era arrastado, como se as sílabas fossem puxadas com esforço. Ele olhou para a porta do banheiro, que estava entreaberta. A luz lá dentro estava apagada.
Engolindo seco, aproximou-se lentamente e empurrou a porta com a ponta dos dedos. O banheiro estava vazio. Espelho limpo. Chuveiro fechado. Mas a torneira da pia começou a pingar sozinha no exato momento em que ele entrou. A gota caiu uma vez, 2, 3, e então parou abruptamente. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Daniel deu um passo para trás, sentindo a tensão crescer no peito. Foi quando ouviu seu nome novamente, só que dessa vez não vinha de um ponto específico do quarto. Parecia ecoar dentro da própria cabeça. Você me escuta desde que entrou aqui. O reflexo no espelho chamou sua atenção. Por um segundo, teve a impressão de que havia alguém parado atrás dele, próximo demais. Ele se virou rapidamente, ninguém. Mas ao olhar novamente para o espelho, viu claramente uma silhueta parada na porta do banheiro, observando-o. A figura era alta demais para caber na moldura, com os ombros quase tocando o teto. Quando Daniel virou outra vez para encarar a porta, ela estava vazia. O coração dele batia tão forte que parecia vibrar no quarto inteiro. Ele voltou para a cama decidido a ignorar o que estava acontecendo. Talvez fosse estresse. Talvez cansaço extremo. Deitou-se e puxou o cobertor até o queixo. O relógio digital na mesa marcava 3h03. Exatamente o mesmo horário em que acordara. Como se o tempo tivesse congelado. A luz do abajur piscou e se apagou sozinha. No escuro absoluto, a voz voltou, agora muito mais próxima, quase colada ao ouvido dele. Você está no meu quarto. A respiração que acompanhava a frase era pesada, irregular. Ele sentiu o colchão afundar lentamente ao lado do corpo, como se alguém tivesse se sentado ali. O tecido rangeu sob um peso invisível. Daniel tentou se mover, mas os músculos não respondiam. A paralisia tomou conta do corpo inteiro. Ele só conseguia mover os olhos. Lentamente, virou o olhar para o lado onde o colchão estava afundado. No escuro, começou a distinguir uma forma sentada ao lado dele, uma silhueta ainda mais escura que o breu do quarto. A cabeça da coisa estava inclinada, como se o observasse com curiosidade. Eles nunca escutam na primeira vez, a voz murmurou, agora sobreposta por um eco estranho, como se viesse de dentro das paredes. O ar ficou mais frio, mais pesado. A silhueta começou a se inclinar em direção ao rosto dele, sem mover as pernas, apenas dobrando o tronco de forma impossível. De repente, o celular de Daniel, deixado na mesa, acendeu sozinho, iluminando o quarto por um breve segundo. Na tela, aparecia uma notificação de chamada perdida. O nome exibido era o dele mesmo. Antes que pudesse entender, a luz apagou novamente. A entidade estava agora tão próxima que ele sentia a respiração fria tocando seus lábios. Você atendeu quando ouviu seu nome. A voz sussurrou. O peso sobre o colchão aumentou. A última coisa que Daniel viu antes de perder a consciência foi o relógio piscando repetidamente 3h03, como se aquele momento nunca terminasse. Na manhã seguinte, a recepção do hotel registrou que o quarto 313 estava vazio. A cama intacta. Nenhum hóspede havia feito check-out. Mas, segundo relatos de funcionários, hóspedes que passam por aquele corredor durante a madrugada às vezes ouvem alguém chamar seus nomes de dentro do quarto vazio, esperando que respondam. Sofia estava na casa da mãe naquela semana, ajudando a organizar caixas antigas guardadas no porão. O lugar sempre foi desconfortável para ela, mas nunca teve um motivo claro para isso. Naquela noite, depois de um dia inteiro mexendo em coisas antigas, ela subiu para o quarto de infância e tentou dormir cedo. Às 3h27 da manhã, seus olhos se abriram abruptamente com a nítida sensação de que alguém estava parado ao lado da cama. Antes mesmo de se mover, ouviu seu nome sendo chamado em um sussurro arrastado. Sofia. A voz era baixa, quase abafada, como se estivesse sendo filtrada por paredes grossas. Ela ficou imóvel, olhando para o teto, esperando que fosse apenas um sonho. O quarto estava escuro, mas familiar. O guarda-roupa antigo no canto, a escrivaninha encostada na parede, tudo exatamente como na infância. Então a voz repetiu, dessa vez um pouco mais alta. Sofia, desce aqui.
O arrepio percorreu sua espinha imediatamente. A voz não vinha do quarto. Vinha do andar de baixo. Mais especificamente, do porão. Ela se sentou na cama, tentando racionalizar. A mãe estava dormindo no quarto ao lado. Não havia mais ninguém na casa. O silêncio foi quebrado por um leve rangido vindo do assoalho, como se alguém estivesse andando lentamente no andar inferior. Sofia veio novamente, agora com um leve tom de impaciência. O detalhe que fez seu estômago gelar foi reconhecer o timbre. Era a própria voz dela. Idêntica. O mesmo ritmo. A mesma entonação. Como se estivesse ouvindo uma gravação perfeita de si mesma chamando no escuro. Ela engoliu seco e levantou, caminhando até a porta do quarto com passos hesitantes. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pela fraca luz da rua que atravessava a janela no final. Ela passou pelo quarto da mãe e ouviu a respiração profunda e constante lá dentro. A mãe dormia. Não havia explicação lógica para o chamado. Mesmo assim, seus pés a conduziram até a porta do porão. A maçaneta estava fria demais ao toque. Antes que pudesse decidir voltar, a voz ecoou outra vez, agora claramente subindo pela escada escura. Eu encontrei algo seu. O coração dela disparou. Lentamente, ela abriu a porta e encarou a escada que descia para o breu absoluto. A lâmpada do porão estava apagada, mas havia um leve brilho lá embaixo, como se uma luz muito fraca estivesse pulsando. Contra o próprio instinto, Sofia desceu os degraus, sentindo cada passo render sob o peso do silêncio. O ar no porão era mais frio e denso. O brilho vinha do canto onde as caixas estavam empilhadas. E ali, no meio do chão, havia um espelho antigo que ela não se lembrava de ter visto antes. O vidro refletia o ambiente, mas com um pequeno atraso, quase imperceptível. Sofia, a voz chamou novamente, dessa vez não ecoando pelo espaço, mas saindo diretamente do espelho. O reflexo dela sorriu. Um sorriso que não estava no rosto real. Ela congelou. No reflexo, sua versão começou a se mover alguns segundos antes dela, inclinando a cabeça de forma lenta e não natural. Você me deixou aqui quando era pequena, a versão no espelho murmurou, com a voz perfeitamente igual à dela, porém levemente distorcida. Memórias fragmentadas começaram a invadir sua mente, lembranças vagas de brincar sozinha no porão, conversando com alguém que a mãe dizia ser amigo imaginário. O reflexo levantou a mão antes dela. Lentamente, pressionou a palma contra o vidro pelo lado de dentro. Sofia sentiu algo tocar sua própria mão pelo lado de fora, frio como gelo. O espelho começou a vibrar levemente. Eu só precisava que você me escutasse de novo, a entidade sussurrou. O sorriso no reflexo se alargou além do que seria possível para um rosto humano. De repente, as luzes da casa inteira se apagaram. O porão mergulhou na escuridão, exceto pelo brilho fraco do espelho. Sofia tentou recuar, mas sentiu os pés presos ao chão, como se algo segurasse por baixo. No reflexo, sua versão deu um passo para frente atravessando o vidro como se fosse água. A última coisa que Sofia ouviu foi sua própria voz dizendo, com calma perturbadora, "Agora você pode ficar no meu lugar." Na manhã seguinte, a mãe encontrou o porão aberto e o espelho quebrado no chão. Sofia estava sentada no meio dos cacos, olhando fixamente para a parede, em completo silêncio. Desde então, às vezes, ela chama o próprio nome no meio da noite e sorri antes de responder. Marcelo estava dirigindo sozinho por uma estrada quase deserta, voltando para casa depois de visitar um amigo em uma cidade vizinha. Já passava das 2 horas da manhã quando o cansaço começou a pesar nos olhos. O rádio estava desligado, o celular sem sinal, e a única iluminação vinha dos faróis cortando a escuridão da pista. Foi exatamente nesse silêncio absoluto que ele ouviu, claramente, alguém chamar seu nome do banco de trás: Marcelo. O som foi tão nítido que ele sentiu o corpo inteiro travar. Não era eco. Não era imaginação distante. Era próximo. Dentro do carro. Ele olhou imediatamente pelo retrovisor, esperando ver uma silhueta refletida no escuro. Mas o banco de trás estava vazio. A respiração dele ficou pesada. O volante pareceu mais frio sob seus dedos.
Ele tentou se convencer de que era apenas cansaço extremo. Alguns quilômetros depois, já tentando ignorar o ocorrido, a voz voltou. Marcelo, olha para trás. O arrepio foi instantâneo. Dessa vez, a entonação tinha um leve tom de comando. Ele manteve os olhos fixos na estrada, recusando-se a obedecer. O carro parecia mais pesado, como se algo estivesse pressionando a suspensão traseira. O ponteiro do combustível, que antes marcava meio tanque, começou a oscilar lentamente até cair para o vazio, e então voltar para a posição original. O painel piscou por um segundo, e o rádio ligou sozinho, emitindo apenas estática. No meio do ruído, ele ouviu seu nome sussurrado novamente, misturado às interferências. Marcelo. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar dentro do carro. Ele aumentou o volume do rádio na tentativa de abafar qualquer outro som, mas a estática se transformou lentamente em algo mais claro. Entre os chiados, surgia sua própria voz, repetindo seu nome como se estivesse gravada e sendo reproduzida ali. Marcelo. Marcelo. Ele desligou o rádio bruscamente. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Vivo. Observador. O retrovisor central começou a vibrar levemente, mesmo sem o carro passar por irregularidades na pista. Marcelo ajustou o espelho com a mão trêmula e por um breve segundo viu algo refletido atrás dele. Uma forma escura ocupando o banco traseiro, inclinada para frente, próxima demais do encosto do motorista. Ele piscou e a imagem desapareceu. O banco estava vazio novamente. A respiração dele ficou descompassada. A estrada parecia interminável, sem qualquer sinal de posto ou iluminação distante. De repente, o motor começou a falhar. O carro perdeu potência até parar completamente no acostamento. As luzes do painel se apagaram. Apenas os faróis permaneceram acesos, iluminando a estrada vazia à frente. E então, no silêncio absoluto do veículo desligado, a voz ecoou mais uma vez, agora clara, firme, exatamente atrás do ouvido dele. Eu estou aqui desde que você entrou. Marcelo sentiu algo roçar o encosto do banco, como dedos longos pressionando o tecido por trás. O retrovisor se inclinou sozinho para baixo, como se alguém o tivesse empurrado. Marcelo tentou não olhar, mas seus olhos foram puxados quase involuntariamente. No reflexo, ele viu a figura sentada no banco traseiro com clareza pela primeira vez. Era alta demais para caber ali de forma natural, os joelhos dobrados de maneira impossível, a cabeça inclinada para o lado. O rosto não tinha traços definidos, apenas sombras onde deveriam estar os olhos. A boca, porém, estava aberta em um sorriso largo demais. Você sempre responde quando chamam seu nome, a entidade murmurou, agora usando a própria voz de Marcelo. O som não vinha do rádio, não vinha do vento, vinha de dentro do carro. De repente, os faróis começaram a piscar, lançando sombras rápidas pelo interior do veículo. Cada vez que a luz apagava e acendia, a figura parecia mais próxima do banco da frente. Marcelo tentou abrir a porta, mas as travas estavam presas. Tentou ligar o carro, nada. A última vez que os faróis se apagaram, ele sentiu algo tocar seu ombro. Frio. Sólido. Quando a luz voltou, o banco de trás estava vazio novamente. O carro religou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, ele acelerou sem olhar para trás. Desde aquela noite, Marcelo nunca mais dirige sozinho depois das 2 horas. Porque, às vezes, quando o carro está completamente silencioso, ele ainda ouve seu nome sendo chamado no banco de trás esperando que ele finalmente olhe. Aline sempre dormiu com a porta do quarto entreaberta, desde criança. Dizia que o silêncio absoluto a incomodava. Naquela madrugada, porém, o que a acordou não foi o silêncio, foi a voz clara e inconfundível chamando seu nome do outro lado da porta. Aline. Seus olhos se abriram lentamente, ainda pesados de sono. O quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca do poste na rua. Ela ficou imóvel, tentando identificar se vinha da sala ou do corredor. Alguns segundos de silêncio se passaram, até que a voz repetiu, agora um pouco mais próxima. Aline, vem aqui. O tom não era agressivo. Era quase familiar.
quase gentil. Mas havia algo errado na forma como as palavras eram espaçadas, como se cada sílaba fosse cuidadosamente escolhida por algo que estivesse aprendendo a falar. Ela se apoiou nos cotovelos e encarou a fresta da porta. A escuridão do corredor parecia mais densa do que o normal, como se a luz da casa não alcançasse aquele ponto específico. "Quem está aí?" ela perguntou com a voz baixa, tentando manter a calma. Nenhuma resposta imediata. Apenas o som distante da geladeira na cozinha. Então, novamente, o chamado agora vindo de dentro do quarto. "Aline." O coração dela disparou. A voz não estava mais no corredor. Estava atrás dela. Muito perto. Ela virou o rosto lentamente em direção ao guarda-roupa espelhado. O reflexo mostrava o quarto inteiro, exceto algo que não deveria estar ali. Uma sombra parada exatamente onde ela sentia a presença. No reflexo, a sombra tinha forma humana, mas era alta demais, com braços longos que quase tocavam o chão. A cabeça estava levemente inclinada, como se observasse cada movimento dela com curiosidade. Aline permaneceu paralisada, encarando o espelho. No quarto real, não havia nada atrás dela, mas no reflexo, a figura deu um passo à frente. O vidro não refletia seus próprios movimentos com exatidão. Havia um leve atraso, como se o tempo estivesse desalinhado. "Você sempre me ouviu", a voz sussurrou novamente, agora ecoando de dentro do próprio espelho. O reflexo da entidade levantou um braço devagar, apontando diretamente para ela. Aline tentou se levantar, mas sentiu o colchão afundar atrás de si, como se algo tivesse subido na cama. O peso era real. O ar ficou gelado de repente, e sua respiração começou a sair em pequenas nuvens visíveis na penumbra. O reflexo mostrava a criatura se aproximando mais, enquanto no quarto físico ela continuava invisível. "Não olhe para trás", a voz murmurou, quase em tom de aviso. Mas o instinto venceu. Ela virou o corpo num movimento brusco. O quarto estava vazio, silencioso. Quando voltou os olhos para o espelho, a entidade já estava muito mais próxima do que deveria estar, o rosto indefinido quase colado ao reflexo dela. De repente, a porta do quarto começou a se fechar sozinha, rangendo lentamente até encostar com um clique seco. A luz do poste lá fora se apagou, mergulhando o ambiente em escuridão quase total. O único ponto visível era o espelho, que parecia refletir uma luz que não existia no quarto real. A criatura no reflexo abriu a boca larga demais, esticando-se além do que seria possível e pronunciou o nome dela novamente, mas agora sobreposto por várias camadas de vozes, como se dezenas de sussurros falassem ao mesmo tempo. "Aline." O som não vinha do ambiente. Vibrava dentro da cabeça dela. O espelho rachou de cima a baixo com um estalo alto. A linha da rachadura dividiu o reflexo dela ao meio. Do outro lado do vidro quebrado, a entidade inclinou a cabeça ainda mais, quase num ângulo impossível. E então fez algo que a fez entender tarde demais. O reflexo de Aline não se moveu quando ela tentou dar um passo para trás. Quem estava no espelho era ela. Quem estava fora dele não era mais. Na manhã seguinte, a mãe encontrou o quarto intacto, exceto pelo espelho completamente estilhaçado. Aline estava de pé diante dele, imóvel, encarando o próprio reflexo como se esperasse algo acontecer. Às vezes, durante a madrugada, ela chama o próprio nome em voz baixa e sorri antes de responder.